Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o meu casamento, na verdade sobre a minha festa de casamento. Eu vou falar sobre os fornecedores, sobre os valores que eu paguei e realmente falar quanto que foi essa festa. E o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo é porque em nenhum momento, enquanto eu estava organizando minha festa de casamento, eu vi esse tipo de conteúdo na internet. Então, assim, é claro que eu corro o risco de abrir a porta do inferno e várias pessoas virem aqui jogar a sua raiva em cima de mim. Meu Deus do céu! Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante porque muitas noivas e muitos noivos ficam completamente perdidos na hora que eles resolvem que vão fazer uma festa de casamento. Então, assim, eu organizei a minha festa do zero. Eu trabalho em um escritório e já organizei alguns eventos nos últimos 7 anos, então eu tinha uma noção do que eu tava fazendo. Pra mim não foi tão difícil entender a lógica por trás do evento, mas eu sei que não é um conhecimento que muita gente tenha. Por isso, esse vídeo. Então, se é um assunto que te interessa, se você quer saber os podres e os números e toda essa informação, fica aqui, que é sobre isso que a gente vai falar agora. A primeira decisão que a gente tomou foi o local. Eu sonhava em fazer um casamento pé na areia, e quando eu pesquisei isso, eu descobri que eu teria que fazer no litoral norte de São Paulo, que era onde tinha o maior número de lugares dispostos e preparados para tal. Eu lembro que teve uma proposta que eu recebi, que a pessoa até virou pra mim e falou assim: olha, você vai pagar 30 mil pelo espaço, a gente tem o jardim que dá pro mar, você pode fazer sua festa, vai começar na sexta-feira à noite, a gente faz uma fogueira no jardim, faz a janta, aí no sábado o pessoal vai se preparar pro casamento, o casamento vai ser ao pôr do sol, aí a festa vai até a hora que você quiser, e aí no domingo termina com um almoço, um brunch. E aí isso vai custar uns 35 mil reais, eu não me lembro agora, eu lembro de ter... Eu guardei esse número 30, então eu acho que foi tipo isso. Só que você repassa pros seus convidados. E ele ainda falou, eu nunca vou me esquecer, é muito comum os noivos fazerem isso. E isso me chamou a atenção, porque eu pensei, poxa, imagina convidando uma pessoa, então, quer ir no meu casamento, só que ele fica 4 horas de distância numa cidade litorânea, você vai ter que pagar a sua hospedagem para o final de semana. Além de pagar a sua roupa, sua maquiagem, o meu presente, etc e tal, né? Gasolina, pedágios, alimentação, tudo. Então, assim, o custo disso para os meus convidados é passar de R$1.000 para esses convidados que estivessem ali, né? Porque iam ter os outros convidados que talvez não fossem, pela distância e pelo custo. E também iam ter os convidados que não poderiam ir porque não poderiam dispor de 2 dias para fazer isso. E no final eu achei que não valia a pena, porque eu sei que a realidade da minha lista de convidados não condizia com isso. Eu me lembro de falar com meu noivo e ele falar assim: mas você acha que os nossos pais não vão topar, os nossos tios vão adorar? E eu falei, claro, vão, mas eu sei que não é a realidade da maioria dos meus convidados. Então, se não for pra todos irem, eu prefiro não fazer. Eu abri mão disso porque eu não achei certo impor isso, esse custo pras pessoas. Tem pessoas que não tinham condição de nada, sabe? E eu acredito muito que quando você dá uma festa de casamento, você está dando uma festa de casamento, entendeu? Você está convidando as pessoas, você está dando esse momento pra eles. Então, assim, é um momento de confraternizar com eles. E não me pareceu certo, dentro do que eu acredito, impor um custo que eu não incorreria, entendeu? Dependendo do casamento de quem fosse, eu jamais pagaria, gastaria R$1.000 no meu bolso pra ir. Eu acharia um absurdo, uma falta completa de noção. Então, por isso, eu vou abrir mão do casamento na praia. Aí, foi muito engraçado, porque a gente resolveu se casar numa conversa de WhatsApp. Eu tenho o print até hoje. A gente tava reformando a casa, e aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim: oi, amor, sabe o que eu percebi agora? Que eu curtiria ser sua esposa. Eu gostaria de chamar de marido, etc e tal. E aí ele virou e falou assim, eu também. E foi assim que a gente resolveu se casar. Não teve, tipo, pedido, não teve nada assim.
isso gerou uns primeiros probleminhas ali, né, do rolê do casamento, porque meu marido, ele tinha uma ideia diferente de orçamento. Ele queria fazer uma festa menor, ele tomava a ideia de uma festa mais simples, mas não era isso que eu queria pra mim. E aí a gente teve essa pequena discussão, porque eu falei pra ele, olha, se prepare, porque a nossa festa vai custar no mínimo 30 mil reais. E ele ficou tipo, não, isso é absurdo. Eu nunca vou esquecer disso. Foi no Dia dos Namorados que a gente teve essa conversa, de 2018. E nesse dia, eu recebi uma propaganda no Instagram de um buffet próximo da nossa casa. E eu me lembro de ter visto as fotos desse buffet e eu falei, eu vou me casar nesse lugar. Até então eu só tinha conversado com alguns lugares, né, no litoral. Eu vi uns buffets aqui na região de São Paulo, mas nenhum atendia ao meu critério de eu quero um buffet vegetariano. Eu quero um buffet vegetariano. Eu quero um buffet vegetariano que foi pensado pra ser vegetariano. Eu não quero, tipo, vamos tirar os salgadinhos de carne e colocar bolinhas de queijo, chamar de pérolas de queijo e achar que tá sendo o máximo. Que é a grande realidade dos buffets mais baratos. E essa exigência pra mim, ela era muito pesada. Então, assim, porque eu queria que fosse vegetariano, mas eu queria que todo mundo sentisse que comeu muito bem. Porque a comida é um pilar do evento. Então, eu me lembro que eu vi esse buffet e eu falei, eu vou me casar nesse lugar. Porque a hora que eu vi a foto do lugar, eu falei, é aqui. E aí eu comecei a conversar com uma pessoa de lá, o nome dela é Sayô. E ela falou assim, na verdade eu tenho sim um menu vegetariano. E ele já é pronto, ele já é padrão, né? Eles têm 5 menus, se eu não me engano. E o vegetariano é um deles. E quando ela me mandou aquele menu vegetariano, que foi pensado, assim, alguém parou e pensou de fato, meu Deus, eu vi a luz, assim, eu vi tipo, foi maravilhoso. Eu me lembro que eu fiquei muito animada. E aí eu cheguei no Rivan, foi Dia dos Namorados, a gente tava no shopping, tomando um chopp, e eu falei pra ele, olha esse lugar, eu preciso casar, é nesse lugar que a gente vai casar. E aí ele tava super assim, com o pé atrás, ele super, quanto que é isso? E aí eu virei e falei assim, custa 22 mil reais. E aí ele surtou. A minha festa de casamento foi pra 100 pessoas, tá? Só pra avisar. Eu lembro que eu falei, custa 22 mil reais, e ele surtou. Isso é um absurdo, porque você falou pra mim que a gente ia gastar 30 mil reais, etc e tal. E aí eu virei pra ele e falei, olha, eu falei que a gente ia gastar a partir de 30 mil. Você me conhece, você sabe que eu não vou chutar o pau da barraca e dar uma festa de 150 mil reais, jamais, não é meu perfil. Mas é importante pra mim e eu vou fazer o que tiver dentro das minhas possibilidades pra fazer acontecer. Só que assim, se esse primeiro grande projeto você não estiver comigo, então eu não vejo por que a gente se casar. E a gente teve essa conversa, foi no dia 12, na Dia dos Namorados. No final de semana, dia 15, a gente foi visitar esse local e foi maravilhoso. O atendimento foi fenomenal. Nós descobrimos que tinha uma pessoa que trabalhava lá no buffet que era conhecida da família do meu marido. Então, assim, foi fantástico, foi uma experiência fantástica. E eu nunca vou esquecer que ele ainda tava se rendendo, tipo, tá, o lugar é muito bom, o pessoal atende muito bem, mas não tava convencido. E quando eu estava falando com a Sayô no WhatsApp, e eu falei pra ela que era muito importante pra mim ter um buffet 100% vegetariano, ela virou e falou assim, eu vou pedir para o nosso chefe preparar os pratos do buffet vegetariano pra você. Porque além do prato ser delicioso, você é a primeira cliente que chega até aqui querendo essa proposta. E quando a gente foi no buffet no sábado, eles tinham preparado a moqueca vegetariana, que é uma moqueca de palmito, que é o prato carro-chefe, né, do menu vegetariano deles. E não apenas isso, mas o chefe de cozinha, que se eu não me engano é um dos sócios do buffet, fez questão de vir sentar com a gente na mesa, porque ele falou, vocês são os primeiros a pedir 100% vegetariano, eu queria conhecer. Então, assim, foi muito legal, porque nós fomos o primeiro casal da região da cidade de Mariporã a casar num buffet que é de Mariporã e tá lá há 10 anos. Nós fomos o primeiro a pedir esse menu. Então, assim, foi, tipo, muito inédito pra eles e o tratamento que eles tiveram com a gente foi incrível. E o Rivan, o meu marido, eu me lembro, nunca vou esquecer, ele colocou a primeira garfada de comida na boca e ele falou assim, fala pra ela trazer o contrato.
E foi assim que a gente escolheu o lugar do nosso casamento. Então, eu me lembro que eu virei pra pessoa e eu falei, pode trazer o contrato. Aí ela deu risada, tipo, hahaha, que engraçado. Eu falei assim, não, é real, pode trazer o contrato. Aí ela, vocês estão falando sério? Eu falei, sim. O lugar é lindo, o atendimento é excelente, a comida era exatamente tudo aquilo que eu queria, então pode trazer o contrato. E a menina ficou tão afoita, porque foi muito rápido. E ela trouxe. E eu me lembro que ela sentou e ela falou assim, é muito bom ter uma noiva que é tão decidida, porque é difícil, realmente. E foi legal, porque foi a primeira vez que alguém na vida me chamou de decidida, então, todo amor do mundo. Enfim, foi assim que nós decidimos pelo lugar. Mas eu tive critérios, tá? Não foi só fascinada por causa do arroz dele ser muito bom. O arroz é muito bom, mas não foi só isso. Então, assim, eles atenderam todos os meus critérios. Era um lugar lindo. Eles já tinham mobiliário incluso, então todos os convidados já estavam inclusos no pacote. Tinha a área da cerimônia, a área da festa, todas as mesas e cadeiras. Eles tinham a mesa dos doces, a mesa do bolo, né? Eles tinham uma estante para acomodar os doces. E, na verdade, o buffet oferecia um pacote completo, que eu não fechei no momento. Então, eles tinham um pacote para fechar o bar, a fotografia, o DJ com eles também. E não era um acréscimo muito maior. Se eu tivesse fechado com eles tudo... Minto, a fotografia não era deles, mas era um conhecido parceiro do buffet. Eu sei que se eu tivesse fechado tudo ali, eu teria gasto 30 mil reais. Mas eu não quis, porque... O lugar falou comigo, mas os fornecedores deles, eu ainda tava um pé meio atrás, né? Então, eu consegui com uma única ação fechar 2 grandes pilares do meu evento, que foi a alimentação e acomodar as pessoas no lugar. O local não fazia festa à noite, eu queria muito que a festa fosse à noite, mas assim... Entre fazer o negócio, a festa, num lugar que era dos sonhos, divino, maravilhoso, e tinha a melhor comida que eu tinha comido em meses, se não em anos, e fazer uma festa à noite num buffet que não ia me atender da mesma forma, eu sacrifiquei fazer festa à noite e fiquei com a minha festa de casamento nesse lugar lindo e mágico que foi lá no buffet, Espaço Natureza. Então, foram 22 mil reais, 220 reais por pessoa para 100 pessoas. A gente fechou o buffet em junho de 2018, a gente pagou em 18 parcelas até novembro, que era a data do meu casamento. É engraçado porque o meu sonho era casar no dia 16 de novembro, já estava na minha cabeça há uns 10 anos, eu sabia que eu queria casar no dia 16 de novembro. E quando a gente chegou no buffet, a única data do segundo semestre inteiro que estava ocupada era o dia 16. Então eu posterguei pro dia 23 o casamento e casei no civil no dia 16. O segundo ponto mais importante pra mim era o fotógrafo, né, o registro, porque a fotografia é o que fica. E eu demorei um pouco pra achar um fotógrafo que realmente traduzisse tudo aquilo que eu queria, a nossa essência como casal. Até que eu encontrei o Rafael, que foi o fotógrafo, né, Rafael Janvecchio. Ele foi o fotógrafo do meu evento. O Rafa, ele faz uma edição meio... vintage, não sei, não diria vintage, mas ele faz uma edição muito própria dele pras fotos, que quando eu vi, eu lembro que eu achei belíssima, assim, tipo, era tudo que eu queria. E eu consultei outros fotógrafos pra ter uma noção de valores. A grande maioria dos fotógrafos estavam pedindo entre 7 e 10 mil reais. E eu fechei com o Rafael no valor, na época, de 7.700 reais, que era 2 ensaios fotográficos, a festa e o álbum. É claro que esses foram os valores dele na época, eu não sei hoje como é que ele trabalha, então aí vocês vão ter que falar com ele caso alguém se interesse. Mas foi fenomenal trabalhar com ele. Nós fizemos as fotos de pré-wedding em agosto, e aí eu tive tempo de subi-las no meu site e usar elas pra divulgar o casamento, né, depois. E o segundo ensaio que foi contratado, eu quero fazer mais pra frente. Eu quero fazer ele quando a gente fizer 1 ano de casamento, pra deixar um pouco mais significativo. No dia do casamento, o Rafa foi super parceiro. Ele entrou na brincadeira, a gente teve uma brincadeira lá no casamento, ele ficou super animado. O time dele foi super bacana. Eu pedi pra eles se envolverem bem com a festa e fotografarem a diversão.
e a brincadeira que tava rolando ali, a interação dos convidados, e eu senti assim que eles fizeram isso, então eu sou muito agradecida por ele. Gostei muito dos registros que ele fez da nossa cerimônia. Eu acho que ele traduziu muito a nossa essência realmente como casal, e eu não poderia ter escolhido melhor. O terceiro fornecedor que eu fechei foi o bar. Eu fechei o mesmo bar que uma amiga minha usou no casamento dela, chama Agari Drinks, é aqui de São Paulo, da região de Guarulhos. O bar eu ganhei do meu irmão, que foi padrinho do meu casamento. Eu me lembro que a gente, tipo, viu o preço base deles, era 1.500, se eu não me engano, 1.200, 1.500, alguma coisa assim. E o bar que trabalhava no buffet cobrava 2.100 pelo mesmo serviço que ele tava pedindo 1.200. Mas eu não sou muito de caipirinha, não curto muito caipirinha. Então, assim, eu queria ver o que mais a Bi tinha a oferecer. Eu não achava... Eu tenho essa impressão, por já ter organizado algumas festas, que tem uma oferta muito grande de bebidas, não é uma coisa que sempre funciona. E fomos, então, na reunião com ele, e foi muito legal, porque eles atenderam a gente super bem, a gente experimentou as bebidas ali na hora, e optou por fazer o Festival de Caipirinhas, que já é o pacote básico deles, então não tinha por que não ter. Então foi o Festival de Caipirinhas, o Festival de Caipirinhas com especiarias. E a gente fez um festival de mojitos com 5 sabores e um festival de pinha colada com 5 sabores e mais uma bebida chamada Spirit of Africa, que é feito de amarula com paçoca, que era fantástica. Então o nosso bar ele foi bem enxuto nesse sentido. Ele custou R$3.060, mas o que encareceu um pouco mais dele foi a amarula. Um ponto do nosso bar que eu tive que colocar como uma regra é que não houvesse vodka no bar, porque o meu marido ele tem uma sensibilidade pra misturar vodka e outras bebidas. Então, assim, ou ele bebe só bebidas à base de vodka ou ele bebe outras coisas. E era o casamento, a gente ia ter cerveja, teve uísque, teve cachaça. Então, assim, né, não condizia criar uma situação em que ele não ia ficar bem. Então, para evitar qualquer problema, para evitar misturar deste lado com as outras coisas, a gente pediu para não ter a vodka. E não fez diferença. Eu tive que abrir mão de uma bebida que eu descobri depois que eu adorava, mas não teve problema, porque o bar foi um sucesso. Foi um sucesso, foi maravilhoso. Então, assim, foi muito bom. Um ponto apenas foi que o buffet, ele tinha a cerveja Skol ou Brahma, incluso no pacote, né? O meu buffet tinha as bebidas e tudo mais, e tinha lá incluso a cerveja tipo Skol. Eu não bebo Skol, eu não gosto. Eu gosto de original, que eu acho que é uma bebida que as mulheres gostam também, porque não é uma coisa tão forte. E foi uma coisa que eu quis muito. Então, o meu pai me deu de presente 11 caixas de original de 600 ml, né? Nós levamos pro buffet 3 dias antes e eles deixaram no ponto. E eu me lembro que 1 hora antes de acabar a festa, o garçom veio me falar, olha, só tem mais umas 6 garrafas de original, o que que eu faço? Eu falei, então tá, então pode liberar a Skol. E aí você deixa a original só pros noivos. E aí quando faltava uma meia horinha pra acabar a festa, ainda tinha umas garrafas de original. Aí a gente liberou pro resto do pessoal e teve uma convidada minha que levou embora. Então, assim, o cuidado do buffet com as nossas bebidas e, assim, aliás, o cuidado do buffet com tudo que a gente levou foi fenomenal, assim. Olha, queria casar de novo lá só pra ter que trabalhar de novo com eles, porque eu não tenho palavras pro cuidado que o Espaço Natureza teve com a gente. Não tenho palavras, assim. Mas, enfim, o bar foi 3.060. Foi muito bom. O único problema foi que no dia que eles não ficaram no lugar que eu queria. Eu não queria que eles ficassem na pista de dança, porque eu fiquei com medo, tipo, de... A pessoa teria que atravessar a pista de dança pra pegar a bebida, eu achei perigoso. Eu queria que eles ficassem no meio do salão, porque na minha cabeça eu sabia que iam ter pessoas que iam ficar perto da pista de dança e teriam pessoas que iam ficar perto da ilha de comidas. Então, assim... Eu queria que o bar estivesse no meio do caminho, pra quem quisesse ficar mais na paz, na tranquilidade, fora da bagunça da pista, não tivesse que atravessar todo o salão pra ir pegar o bar. Infelizmente, a pessoa que ficou encarregada de passar essa mensagem pra frente errou comigo. Vou falar mais disso depois. E o bar acabou ficando em outro local.
No dia do casamento, quando eu percebi que isso tinha acontecido, a minha assessora perguntou se eu gostaria que mudasse, colocasse o bar no lugar certo. Eu falei, desnecessário, o bar já tá montado. Era só um ponto de preocupação minha, mas assim, funcionou super bem. E foi muito legal, porque ele acabou aparecendo nas fotos da pista, então assim... Eu fico feliz até por ter dado um pouco errado, porque pelo menos a gente tem registros do pessoal ali no bar, então foi bem legal, assim. Mas se eu pudesse fazer de novo, eu teria colocado ele no lugar certo, porque eu acho que teria sido melhor. A logística da festa teria sido melhor. O DJ foi uma coisa que foi um pouco difícil pra eu encontrar, porque os DJs que eu conhecia não eram DJs que eu confiava muito, e eles estavam me pedindo uns R$2.500, R$3.000. Teve um que nem me falou o preço. Ele falou assim, desde que você não me peça pra fazer chover no dia, eu vou. Não me deu nem certeza, então assim, foi péssimo. O DJ que trabalhava no buffet não me passou muita segurança, mas eu não conheço o trabalho dele, então por isso que eu não fechei. Eu tenho certeza que ele é excelente, porque se não fosse, eles não trabalhariam com ele. Mas ainda assim, eu não tava super mega crente de que ia ser a melhor escolha. Por sorte, eu acabei encontrando o DJ Eduardo Monte Oliva. Eu achei ele pelo casamentos.com, foi o único fornecedor que eu fechei por lá. E assim, as avaliações dele eram atuais, recentes e excelentes. E aí foi por isso que eu fechei. E ele foi maravilhoso. É um contato que, tanto ele quanto o bar, são dois contatos que eu mantenho assim na minha agenda, porque eu espero nunca perder o contato deles, porque o atendimento deles foi excepcional. Assim, nossa, não tem nem palavras. Ele pediu R$800, porque ele teve que levar o sistema de som dele. Não sei os valores dele hoje, né? Então teria que ser consultado também novamente, mas na época foram R$800 e eu paguei à vista, porque era um valor que eu tinha em mãos, né, com tudo que a gente fez. Mas ele era muito tranquilo com essa questão do pagamento, e ele foi visitar o buffet com a gente um pouco antes, conversou. Eu mandei 3 playlists pra ele no Spotify, porque eu queria deixar bem separado, assim, o andamento da festa. Então eu criei uma playlist de coquetel, que era uma playlist mais de boinha, pro pessoal ir comer e tomar os primeiros coquetéis. Eu mandei uma playlist que era uma playlist das valsas, foram 2 valsas que a gente teve. E eu mandei a playlist da pista, que era a pista que eu queria, as músicas que eu queria. E no final, assim, da festa, ele tava tocando músicas que os convidados estavam pedindo, que não estavam na minha playlist. Pra mim foi 0 problema, eu queria o pessoal feliz. Então, assim, foi muito bom saber que ele tinha essa flexibilidade. Ele não só deixou tocando as músicas. E eu acho que ele teve um cuidado muito especial, assim, com todo mundo. Então, valeu muito a pena. Nem sempre o mais caro é o melhor. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Outra coisa que a gente fechou, que foi inesperado, mas foi uma coisa assim que eu não poderia ter feito diferente, foi a orquestra que tocou, o quarteto de cordas, na verdade, que tocou durante a cerimônia. Eu acho muito estranho quando eu vou em casamentos e tem um DJ tocando, porque, sei lá, a noiva tá entrando e a música para do nada quando a noiva termina de andar, os padrinhos estão entrando e a música para do nada. Eu não curto muito essas paradas, assim, muito bruscas, né? No desenvolvimento das coisas. Então, a orquestra foi muito especial pra gente. Primeiro que ela era linda. Ai, gente, Orquestra Monte Cristo. Conheci porque eles são fornecedores parceiros lá do buffet. E eu me lembro que eles apresentaram isso pra gente. O meu noivo me olhava com uma cara assim de... A gente vai ter isso, né? A gente vai ter isso, não vai? Foi insano. O único problema foi que o buffet, ele inicia os casamentos às 10 horas, né? 10 horas é o horário do convite. E aí, como eles encerram às 5, e eu não queria perder tempo de festa, eu falei pra minha assessora que a hora que eu chegasse, se tivesse, tipo, a maioria do pessoal lá, eu já ia começar. E eu cheguei no buffet às 9h50, e a orquestra começou a tocar às 10.
9h50 da manhã, o horário do convite era às 10. Aí ela me confirmou que já tinham 97 pessoas lá. A minha lista, ela era de 100 convidados, mas nós convidamos 124 pessoas. Então, eu sabia que era isso mesmo que ia ser. Tanto é que só teve uma família que chegou atrasada e não viu a cerimônia. Só teve uma família que chegou pra hora da festa, na verdade. De resto, todo mundo estava lá já. Então, assim, eu falei, então vamos começar. Porque pra mim eu não queria deixar ninguém esperando e eu não queria esperar mais. Eu tava pulando pra lá e pra cá, saltitando igual uma coelhinha. E então a orquestra só tocou 3 músicas antes de começar a cerimônia. Acho que foram 3 ou 4 músicas. Mas mesmo assim foi maravilhoso. Eu lembro, eu já fico toda besta, assim, porque foi incrível. Foi incrível. É uma coisa, assim, que valeu muito a pena. Nós pagamos R$3.330, que foi somente na hora da cerimônia. É claro que isso é um valor um pouco mais expressivo. Eu acho que daria pra ficar sem, daria pra ter o DJ, mas assim, era a nossa festa de casamento, era o nosso momento e só tornou ele mais especial. É uma das coisas que muita gente fala até hoje, quando me fala comigo. Eu tenho vídeos que os convidados fizeram, sabe, do quarteto tocando. Então, assim, realmente eu não consigo imaginar como teria sido sem eles. Foi incrível. O último grande fornecedor do casamento foi a decoração. Eu tive muito problema com essa questão da decoração, porque o local onde eu casei, ele não exige muita decoração, né? Ele é muito bonito por si só. A decoração, ela é só um acessório. Eu entendo que existem lugares que sem uma decoração ficam só uma caixa em branco, assim. Eu tenho conhecidas que casaram em lugares que não tinham nada e elas tiveram que decorar do chão ao teto. Então, no meu caso, isso não aconteceu. Então, assim, eu tive a possibilidade de ter um orçamento mais enxuto. Na verdade, a princípio, eu não ia nem decorar com uma empresa. Eu pensei em fazer o mesmo, tipo, montar tudo e ter alguém ali só pra colocar nos lugares. Eu mudei de ideia, mas próximo do casamento. Foi o último fornecedor a ser fechado. Eu tentei umas 4, 5 empresas de decoração. Eu me lembro que uma me respondeu e pediu R$14.000 a decoração. Eu fiquei, não, R$25.000 a decoração. Eu falei, nossa, não. Era lindo o trabalho da pessoa, mas, tipo, era desnecessário, era mais caro do que o buffet. Se fosse em outro lugar, talvez, mas eu não achei que precisasse ali. E ela realmente não trabalhava com orçamentos menores. Outras decoradoras com quem eu conversei não tiveram muito interesse. E eu acabei recorrendo às decoradoras que trabalhavam mesmo no buffet. Uma delas até me passava as propostas, mas quando eu tentava continuar conversando com ela nunca me respondia, assim, era uma pessoa que era bastante desorganizada. Então, porque a pessoa era muito desorganizada e nunca dava certeza, nunca me passava nenhuma informação correta, eu optei por fazer com a outra empresa que me deu atenção, que me atendeu e tudo mais. Como ela não tinha nenhum projeto pronto pra me apresentar, eu tive que levar meu projeto pra ela, porque tava muito assim, troca de mensagem, isso e aquilo, e não dava andamento. Então, assim, eu montei o meu projeto e com base no que eu conheço, no que eu entendo e no que eu achava justo e o que eu podia pagar, eu falei, eu quero isso, mas eu posso pagar e eu vou pagar R$4.000. No final eu paguei R$4.320 e eu me arrependo um pouco de ter fechado com essa empresa, porque infelizmente eles não cumpriram com a parte deles do acordo. E aí eu faço um parênteses. Eu conversei com essa pessoa por 6 meses e ela ficou muito doente em um determinado momento e parou de atender. E aí eu comecei a tratar as coisas com o marido dela. O marido dela era a pessoa que cuidava das flores e, tipo, dos arranjos. Nós nos encontramos com ele no buffet 1 mês antes do casamento. E a gente andou o buffet inteiro, num dia que eles estavam decorando. Ele me mostrou as plantas, ele pegou na mão, ele falou, olha, dá pra fazer assim. Ele desenhou. Isso eu nunca vou esquecer. Ele desenhou no papel tudo que eu queria. E eu me lembro que eu falava pra ele, olha, eu só posso pagar R$4.000, então vamos fazer dar certo, não precisa colocar flor. Eu gosto da proposta das folhagens, então pode fazer uma coisa mais enxuta. Eu não queria nada extravagante, assim. Eu nem queria a mesa do bolo, né, mas
Infelizmente, eles insistem muito. E tanto é que a minha mesa de bolo não teve o bolo. Ela foi só uma mesa de doces. Porque se eu não podia ter a mesa do jeito que eu queria, não valia a pena pra mim ter aquela mesa sem graça. Então, assim, já que não era pra ter do jeito que eu gostaria de pagar e eu não podia, eu preferia não ter. Então foi nessas linhas, assim, que eu pensei. Só que, infelizmente, no dia do casamento, eles fizeram tudo errado. A área da cerimônia não tava do jeito que eu pedia, a decoração das mesas tinha vasos faltando. Eles colocaram bolo na mesa dos doces, mesmo eu tendo falado que não era pra colocar. A assessora foi lá e tirou, porque era uma coisa que eu não queria. Era um bolo fake, né, que o buffet fornece e tudo mais. Então, assim, ninguém reparou. Ninguém percebeu. Eu não tenho uma foto de decoração. Eu falei para os meus fotógrafos, olha, o cara cagou minha decoração inteira, então lasque-se. Não precisa tirar foto. Eu me lembro assim que ninguém reparou mesmo. Então, tudo bem, sabe? Tá tudo bem, eu não me importo, acontece. Eu segui em frente. Eu tive muita vontade de ir atrás dessa pessoa e falar, meu, você lascou toda a minha decoração, mas eu sei que eles estavam numa situação complicada, ela ter ficado doente foi complicado, eu sei que, tipo, a empresa tava indo mal, então, assim, tudo bem, o erro foi meu, mas, assim, não foi nada muito grave, entende? Eu ia ser muito mesquinha de ir atrás dessa pessoa com tochas na mão pra reclamar de uma idiotice dessas, então deu tudo certo, foi tudo lindo, ninguém reparou, e tá tudo bem, tá tudo bem. Para as alianças, o par de alianças, eu paguei R$830. Eu comprei na Reisman Joalheria, acho que é esse o nome. Eu vou deixar um link aqui embaixo. E eu comprei um par de alianças mais fininhas, de ouro rosé, com uma gravação interna já inclusa. Foram R$830. Os bem casados eu não ia ter no meu casamento, eu tinha optado por não ter nada desse tipo. E aí a minha mãe falou, poxa, como assim um casamento sem bem casados? Então eu comecei a procurar um fornecedor. E aí é um parênteses, porque nós não tivemos nenhum tipo de lembrancinha no casamento. Então os bem casados em si seriam uma lembrancinha. Então, eu peguei a indicação de um fornecedor e a gente comprou com uma mulher de Campinas, o nome dela é Elisa. Os melhores bem casados que eu já comi na minha vida. A gente comprou folhado de creme e também de café. E eu dei 2 pra cada convidado, então eu comprei 200 bem casados. Eu paguei R$891,90 por esses bem casados. Ela me deu uns a mais pra gente, né, pros noivos. E foi um pouco mais caro, mas realmente eu não tinha outra lembrancinha, eu não mandei fazer nada, assim, pras pessoas. Então eu achei que valia, porque eram muito gostosos e também é uma das poucas coisas que as pessoas levam embora do casamento, né? Então, foi isso. Os convites eu fiz numa confeiteria que chama Stephens. Hoje eu tô abrindo uma confeiteria, né? Eu vou deixar também o link da minha confeiteria aqui embaixo. Mas eu me lembro na época que a gente comprou um modelo de convite que ele era de acrílico. Ele era um pouquinho mais caro, mas era a primeira impressão dos nossos convidados, então assim, a gente super investiu. Eu poderia ter feito eu mesma, mas quando eu vi esse convite eu falei, olha, eu não consigo pensar em um outro convite. Pra mim esse é o convite que traduz o meu casamento, então por isso eu optei por fechar esse. Eu paguei R$648 por ele. Nós não contratamos um cerimonialista, a gente convidou um amigo. E ao invés de contratar um cerimonialista, nós contratamos 2 personagens pra fazer um cosplay do Darth Vader e de um Stormtrooper. E foram eles que levaram as alianças no dia do casamento. Foi muito legal. A gente pagou R$2.000 por eles. E depois do casamento, eles ficaram ali na festa, tiraram fotos, eles dançaram. Foi, assim, fantástico ter eles ali. Foi a diversão do evento. Eu não consigo imaginar não ter esse momento na minha festa. Todo mundo fala disso até hoje. Eu sei que tem muita foto disso por aí. Então, esse foi um investimento que com certeza, muito provavelmente você não vai ter na sua festa, mas foi uma coisa que a gente colocou na nossa. Foi uma piada interna nossa. Quando a gente começou a organizar o casamento, a gente tava brincando com quem ia levar as alianças e tal. E a Riva falou assim, imagina o Darth Vader levando as alianças. E a gente ficou tipo, caramba, imagina!
E aí a gente fez acontecer, então a gente contratou um Darth Vader pra fazer isso e foi, assim, uma das melhores escolhas que eu tive com relação ao casamento. A minha maquiagem também foi uma preocupação gigantesca. Eu fechei a minha maquiagem com a equipe Laís Martins. A ideia inicial era que elas fossem até o espaço, né, que é aqui no interior da Serra da Cantareira. Não ia ter como elas chegarem lá em tempo de fazer a maquiagem de nós todas. Fomos nos arrumar eu, a minha mãe e 2 das minhas madrinhas. Eu tive 3 madrinhas, tá? Então, assim, a minha cunhada por parte do meu irmão e a minha melhor amiga. E não ia dar tempo delas irem até o local e a gente começou a se arrumar em tempo de terminar pra cerimônia. Então a gente optou por ir até o espaço delas. Eu paguei pela minha maquiagem R$700. Incluía cabelo, maquiagem e cílios. E sim, isso é caro porque eu sou noiva e sempre tem essa tranqueira de ser noiva, é tudo muito caro. Eu cheguei a receber uma proposta de R$2.100 pra fazer minha maquiagem. Eu tô rindo, mas é com respeito. Eu sou maquiadora, então assim, eu sei que é uma responsabilidade e tal, mas R$2.100 parece um pouco abusivo. Eu paguei R$700, as minhas convidadas pagaram, a minha mãe, as minhas madrinhas, elas pagaram 300 e alguma coisa, acho que 330, por aí. Mas eu paguei 700, tá? Nós compramos 2 passagens de avião de Porto Alegre para São Paulo para uma tia do Rivan poder vir, ela e o marido, no casamento. Essa foi a primeira compra, na verdade. Quando a gente finalmente contou pra família, a gente avisou a tia do Rivan, que é uma pessoa que ela mora em Porto Alegre, não mora mais em Porto Alegre, ela mora em uma cidade super do interior do Rio Grande do Sul. E a gente falou, olha, a gente vai tirar passagem de avião porque é muito importante que você venha. E ela tava sempre, assim, muito excluída de tudo que acontecia aqui na família, porque a família tá em São Paulo. Então, foi super importante pra gente fazer isso. E eu gastei R$1.000 com isso, mas não conta na conta do casamento, mas foi uma coisa que eu gastei. A roupa do meu marido custou R$1.000, exatamente. Ele comprou um blazer, a calça e o sapato. A camisa, ele usou uma camisa que ele já tinha. E os meus vestidos, meus no plural, eu paguei R$1.420 no primeiro vestido que eu estava fazendo. E um mês antes do casamento, lá na última prova, ela acabou com o meu vestido de casamento, assim, tipo... Eu nem falo mais no assunto, eu tento esquecer. Foi o pior baque que eu sofri, porque foi um mês antes do casamento, então, assim... Acontece. Eu ganhei o vestido de casamento da minha mãe, isso me deixou muito chateada. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque no meu caso aqui, mas eu gastei R$1.420 nesse primeiro vestido. Ela me devolveu uma parte do valor. E aí, eu comprei um outro vestido por R$3.000. Eu comprei esse vestido no outlet da Bela Esposa. Eu tinha visitado a Bela Esposa quando eu estava buscando os meus vestidos. Posso fazer um vídeo a respeito depois, porque foi uma aventura essa história. E eu até gostei de um modelo, eu quase fechei, mas não fechei. Eles estavam querendo... Eu consegui negociar na época por R$4.000, ia ser só aluguel. Quando eu tive esse problema com o meu vestido de noiva, que eu perdi ele, depois de uns 3, 4 dias de luto, eu fui até o outlet e eu fechei na hora um vestido por R$3.000. Esse vestido é meu. E eu acho que foi pro melhor, porque eu sou louca, obcecada pelo meu vestido de noiva. Até hoje, eu tenho vontade de colocar ele ainda. Então, assim, há males que vem pro bem. Acontece, né? Perdi R$1.000, mas é a vida. Ainda bem que dinheiro é uma coisa que sempre volta. Isso tudo foi dentro do calendário do meu casamento, né? Eu estabeleci um calendário que era assim, eu ia fechar todos os fornecedores até junho, ia deixar o último semestre pra lidar com a lua de mel. Então, quando eu já tinha fechado tudo no casamento e tudo na lua de mel, já tava tudo certo, então ali nos últimos 15 dias eu fui ver adicionais. Então, eu fiz as lágrimas de alegria, eu fiz os menus. Os bem casados, eu resolvi fazer umas tagzinhas de bem casado que eu contratei no Elo 7. Eram a inicial do T e R, cada sabor tinha uma inicial, era de MDF, ficaram lindas. Eu também mandei fazer leques para os convidados, isso foi realmente de último momento. E além dos leques que eu fiz, eu também
resolvi, ao invés de ter buquês para as minhas madrinhas e pra mãe do noivo, mãe da noiva, que o pessoal às vezes usa buquê, eu optei por dar um leque para cada uma dessas mulheres. Foram 5 leques, esses leques eram de palha, eles eram mais caros, eu acho que era R$60 cada um. Era um leque de palha com uma orquídea. O meu buquê, ele tinha rosas e orquídeas, então foi por isso. E aí elas ficaram disso de recordação, né, o leque de palha. Essa compra, ela foi um pouco mais expressiva, custou acho que R$600, mas foi uma coisa assim que realmente eu não precisava, eu fiz da minha cabeça, o meu noivo nem me ajudou a pagar, isso daí eu paguei de mim mesma, e eu comprei isso, sei lá, 20 dias antes do casamento. E fica atazanando os meus fornecedores pra eles me mandarem, não façam isso. Então foi isso, os gastos apenas com o casamento, com o que foi o meu casamento, com o que eu precisava pra fazer meu casamento, somaram R$53 mil. Daria pra ter feito mais barato, com certeza, daria, mas não seria o meu casamento. Então, assim, nesse ponto, eu acho que o casamento vai ter que ser um reflexo dos noivos, entende? Eu paguei R$80 no meu brinco, mas eu comprei um brinco de R$5 também. Sapato foi uma coisa que eu tinha comprado, um sapato de R$40 pra usar com o meu primeiro vestido. O segundo vestido, infelizmente, ele era exatamente do meu tamanho, eu não tinha como usar salto, então eu comprei uma sapatilha, eu tive que usar uma sapatilha, então foi mais... Eu acho que eu gastei R$200 em sapato, porque eu tive que comprar 3 sapatos pra ver qual que ia funcionar com o meu segundo vestido, porque o primeiro não funcionava. Então, assim, foram detalhes, realmente. Mas, a grosso modo, somando tudo, a nossa festa de casamento custou R$53 mil. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, eu espero que ele ajude alguém que precisa. Eu tô à disposição se alguém quiser alguma ajuda, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu amo esse mundo de casamentos, eu espero um dia trabalhar com isso, eu tenho planos de trabalhar com a decoração, com a assessoria, com coisas desse universo, assim. Então, deixe seu like, deixe seus comentários. E se quiser, me chama lá no Instagram, a gente conversa sobre o assunto. Muito obrigada por ter assistido e até mais.